Até onde você iria para encontrar respostas e ver seus algozes sendo punidos pelos seus crimes? A história de hoje traz à tona duas nuances de uma tragédia. Primeiro, a triste morte de uma jovem que estava vivendo o auge de sua juventude, e em segundo, a determinação de uma mãe na busca por respostas e justiça. A demonstração impressionante da determinação que uma mãe pode ter quando seu objetivo é honrar a memória de sua filha e garantir que os culpados sejam responsabilizados por seus atos criminosos. Essa determinação inspiradora que nos lembra da importância de apoiar aqueles que buscam justiça em situações tão dolorosas. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Em uma manhã de quarta-feira, no dia 23 de setembro de 2009, a publicitária Poliana Arruda Borges, de 26 anos, teve sua vida ceifada abrupta e cruelmente quando uma quadrilha atravessou o seu caminho com a finalidade de roubar o seu carro. O que era para ser apenas mais um roubo de veículo nas estatísticas, acabou se transformando no fim de uma vida repleta de sonhos e de possibilidades. Poliana foi rendida por 4 homens armados, foi agredida, violentada sexualmente e morta. De acordo com sua mãe, Tânia Borges, Polly, como era carinhosamente chamada por amigos e familiares, estava casada havia 6 meses com Tiago Leopoldino. Vivendo em plena lua de mel, ela estava muito feliz com sua nova vida. Somado a isto, a jovem, que era formada em publicidade e propaganda, já era proprietária de uma agência de publicidade na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Apontada como uma jovem empresária de sucesso, ela já possuía em seu currículo 2 prêmios de propaganda da TV Globo. Tal notoriedade não passou despercebida, tendo sido convidada para transmitir sua experiência e conhecimentos em uma palestra que ministraria no evento da Semana da Comunicação da PUC de Goiás. Seria um dia de grande relevância pessoal e profissional para Poliana, por isso ela havia se preparado muito para o evento acadêmico, onde uma plateia de estudantes e profissionais da comunicação parariam para ouvi-la. Poliana então saiu mais cedo de casa por volta das 6h30 da manhã, na expectativa de vencer o trânsito e chegar mais cedo para o evento. Seria um dia muito feliz e marcante em sua vida, mas, infelizmente, a plateia que a aguardava nunca teve o privilégio de ouvir a sua palestra. Por volta das 7h55 daquele fatídico dia, no momento em que a Polly estacionava seu veículo em frente à PUC de Goiás, 4 indivíduos armados saíram de dentro de um veículo Gol de cor cinza e anunciaram o assalto. Um deles, armado com um revólver, apontou a arma para o rosto dela. O objetivo dos criminosos era atender a uma encomenda feita de um veículo Prisma Max de cor preta e que infelizmente era o mesmo modelo do carro da Poliana. Todos eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo, desmanche e adulteração de veículos que operava em Goiânia. Os 4 criminosos que renderam Poliana eram Assad Haidar de Castro, Deberson Ferreira Leandro, Lavonier da Silva Neiva e Marcelo Barros Carvalho, todos ali entre 20 e 30 anos. Todos eles passaram a noite fazendo uso de drogas, mais especificamente de cocaína, e saíram pela manhã com a missão de praticar o roubo. O primeiro criminoso, Assad, apontou o seu revólver para Poliana e fez com que ela ficasse imóvel e aterrorizada. Em seguida, ela foi colocada no banco de trás de seu próprio veículo. O Lavonier rapidamente assumiu o comando do Prisma e Deberson foi ao lado no banco do passageiro. O Assad foi atrás e exerceu total controle sobre a publicitária. Logo em seguida, ocorreram agressões físicas e assédio
sexual ainda no interior do veículo em movimento. Enquanto isso, o quarto integrante da quadrilha, Marcelo, assumiu o volante do Gol e seguiu o Prisma pelas ruas de Goiânia. Foram longos minutos de terror em que a Poliana ficou totalmente à mercê dos criminosos, sendo agredida, molestada e ameaçada de morte. O bando, que a princípio tinha a intenção de apenas roubar o veículo-alvo, mudou os rumos do crime que pretendiam cometer. Ao se depararem com Poliana, uma mulher muito bonita, os criminosos viram naquela circunstância uma oportunidade de se aproveitarem dela, usando da violência e de ameaças para cometer um estupro. Minutos se passaram e eles conduziram os veículos pelas ruas de Goiânia até chegarem às margens de um curso d'água localizado em uma área de chácaras próxima ao córrego Caveirinha, um local ermo e sem circulação de pessoas. Chegando ao local, pararam os veículos e passaram a agredir e assediar sexualmente Poliana. A vítima lutou corajosamente por sua vida e seu corpo. Não aceitando se tornar um objeto na mão daqueles homens, ela reagiu às investidas deles. Polly conseguiu atingir um dos criminosos com uma pancada enquanto gritava por ajuda, mas ela, infelizmente, não conseguiria escapar dali com vida. Afinal, era ela contra 4 homens drogados, violentos e armados. Assad, o mais violento deles, pegou então seu revólver e, num acesso de raiva pela vítima reagir e não querer ele, disparou 8 vezes, atingindo os braços e peito de Poliana, que morreu imediatamente. Neste momento, os 4 agressores deixaram o local do crime, levando consigo os veículos. O corpo da Poliana foi deixado nu, debaixo de um barranco do córrego Caveirinha. Os criminosos fizeram contato com o 5º integrante da quadrilha, Django Gomes Ferreira, que era o responsável por contratá-los para efetuar o roubo do veículo e que posteriormente entregaria para Leandro Garcês. Leandro era o 6º integrante da quadrilha e dono de um comércio de peças e desmanche de veículos e quem havia feito a encomenda do carro. Mas Django, ao saber do assassinato da Poliana, disse que ele não receberia mais aquele Prisma porque ele já estaria sujo por outros crimes e que eles teriam que conseguir outro veículo e sumir com aquele Prisma. Após o desenrolar trágico do assalto, o bando não teve outra opção senão se livrar do veículo. O Assad, o Deberson e o Lavonier colocaram fogo no automóvel e em seguida fugiram em um Renault Clio que foi posteriormente entregue a Luciano Assis, o 7º entregante da quadrilha. O Luciano tinha ficado com a responsabilidade de sumir também com esse Renault Clio utilizado na fuga. Na noite do mesmo dia do crime, o grupo ainda roubou outro Prisma para atender a encomenda. A família da Poliana, sem ter notícias suas, passaria a viver horas de angústia. Sua mãe foi até a delegacia da polícia pedir apoio para encontrar sua filha, até então dada somente como desaparecida. Foi então que 2 dias depois do crime, o carro da Poliana foi localizado parcialmente queimado. No interior do veículo, a polícia encontrou todos os seus pertences pessoais, como celular, notebook e bolsa. Horas depois, a polícia de Goiânia informou ter localizado o corpo de Poliana. Um morador daquela região que caminhava por uma trilha próxima ao local do crime teria avistado o seu corpo e chamou a polícia. O desaparecimento de Poliana e posteriormente a descoberta do seu corpo marcado pela extrema violência abalou toda a cidade, mas a sua trágica morte ainda ganharia contornos mais dramáticos para sua família durante as investigações na busca pelos criminosos. Começava ali a luta da família por justiça. Devido à repercussão, parecia que o caso seria solucionado rapidamente, mas tudo começou a ficar estranho quando delegados foram substituídos em série e o caso passou por diversas delegacias. Desde a Delegacia de Investigação Criminal, passando pela Delegacia de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos, pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico, até a Delegacia de Homicídio. Nesse emaranhado de burocracias, foram se passando os dias, semanas e meses sem respostas. Quem teria cometido aquele crime tão cruel?
Era o que a família, a comunidade e os meios de comunicação se perguntavam naquele mistério sem solução, gerando um sentimento de revolta e indignação. Depois de muitas idas e vindas no caso, em 20 de dezembro de 2011, passados mais de 2 anos sem respostas desde o início das investigações, a Polícia Civil de Goiás finalmente deu por concluído o inquérito e prendeu 4 dos 7 envolvidos. A polícia conseguiu capturar Django, Leandro, Assad e Marcelo. Os outros 3, Deberson, Lavonier e Luciano, acabaram assassinados misteriosamente meses após o crime cometido. Atualmente, devido às leis brasileiras e seu regime de progressão de penas, a maioria dos criminosos já foi solta ou está em liberdade condicional. O Leandro Garcês, que encomendou o roubo do Prisma Preto, foi condenado a 21 anos de prisão, porém ficou preso por 8 anos e foi solto em 2020. O Django Gomes, que contratou os ladrões para roubar o Prisma Preto, foi condenado a 23 anos de prisão, mas ficou preso por apenas 7 anos e foi solto em 2019. O Marcelo Barros, que participou ativamente de todos os crimes contra a Poliana, foi condenado a 25 anos, mas também ficou preso por apenas 8 anos e foi solto em 2020. O Assad Haidar, responsável por efetuar os 8 disparos que mataram a Poliana, foi condenado a 45 anos. Ele é o único que continua preso. O Luciano Assis, que guardava o Renault Clio usado pelos ladrões na fuga, foi assassinado meses após o homicídio de Poliana. Lavonier Neiva, que também participou do crime ativamente, foi morto por PMs em uma suposta troca de tiros, 3 meses após o homicídio de Poliana. Deberson Ferreira, o último que também participou do crime ativamente, também foi morto 5 meses após o crime. É bastante razoável considerar que sem o empenho da mãe da Poliana, Tânia Borges, que viveu entre 2009 e 2011 dentro de diversas delegacias em busca de respostas, conversando incansavelmente com delegados e até com o governador do estado, o desfecho do crime provavelmente nunca teria sido alcançado. 2 elementos desempenharam um papel fundamental no decorrer da investigação. Primeiro, o caso recebeu ampla cobertura da mídia, inclusive a nível nacional, chegando a ser mencionado na época por Glória Pérez, uma renomada novelista brasileira. Segundo, a família da vítima, pertencente à classe média alta, exerceu uma pressão considerável sobre as autoridades e não desistiu até que os culpados fossem identificados. Aqueles próximos ao caso não têm dúvidas de que o desfecho do crime só foi possível devido à pressão de fatores externos. Um amigo da vítima, Manuel Vanderick, atualmente delegado da Polícia de Goiás, afirmou posteriormente: "Com base no meu conhecimento do sistema jurídico e policial, que agora faço parte, é inegável que, sem a atuação incisiva da família, é improvável que esses perpetradores tivessem sido capturados." Atualmente, Tânia se dedica à academia que possui junto com seu marido. De acordo com ela, naquela manhã de setembro de 2009, os 4 homens tiraram dela o que é mais precioso para uma mãe, a sua filha. No entanto, a Tânia enfatiza que as memórias que ela compartilhou com sua filha até o dia de sua morte permanecerão vivas. Segundo ela, deixar de acompanhar tudo o que se referia aos assassinatos da Poliana fez parte do seu processo de cura. Não posso mais ouvir a voz dela, não posso mais ler suas poesias. Fiquei com tudo o que ela era até os 26 anos, mas ainda tenho 3 filhos. Poliana não se foi, ela vive dentro de mim e essa foi a única maneira que encontrei para continuar minha própria vida. Com toda essa história, vigiando se eles estão presos ou não estão, eu preferiria morrer. Então eu fiz uma opção. Eu fiquei com a Poliana viva comigo. A minha filha está comigo, concluiu a Tânia. Como eu disse antes, a maioria dos envolvidos no crime acabaram aí, tendo mortes misteriosas depois que tudo aconteceu, e outros, que ainda estão vivos, já estão em liberdade. Dos que participaram ativamente de tudo que aconteceu ali contra a Poliana, o Marcelo está em liberdade desde 2020 e o Assad, que foi o mais ativo e o mais cruel em tudo isso, ainda segue preso cumprindo a sua pena.
Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.